Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E que bom que mais uma vez estamos aqui através desse resumo aqui no canal Escola da Esperança. Estamos iniciando mais uma semana de estudos da lição da Escola Sabatina. E nessa semana vamos estudar a lição de número 10, onde vamos começar a estudar agora sábado à tarde, dia 31 de maio. E esse ciclo semanal de estudos vai se estender até a próxima sexta-feira, dia 6 de junho de 2025. E para mim é um privilégio, é uma alegria ter a tua interação e vamos juntos aprender através da lição da Escola Sabatina que nos leva à Palavra de Deus. Nessa semana, o título geral é Para quem o fim tem chegado? Querido amigo, querida amiga, querido professor, querida professora, o verso para memorizar dessa semana, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11 e 12, eu gravei um vídeo e eu fiz um breve comentário especificamente apenas sobre o verso para memorizar. Então, você que é professor, você que é professora, você vai ter uma oportunidade de se aprofundar ainda mais, e eu vou ter também uma oportunidade, através desse vídeo, de contextualizar parte por parte o verso para memorizar dessa semana. Por isso que é muito importante você acompanhar esse comentário através desse vídeo, e este vídeo ele está aqui na descrição dessa parte introdutória de sábado, que também vai estar disponível aqui no canal Escola da Esperança. Então, basta acessar, além da parte introdutória de sábado, você vai ter oportunidade de se aprofundar no verso para memorizar dessa semana. Basta acessar aqui o link que está na descrição da parte introdutória de sábado. É interessante que a parte introdutória de sábado destaca alguns pontos extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual. O primeiro é que, no primeiro parágrafo, destaca que a Bíblia contém relatos históricos do povo de Deus. E esses relatos, querido amigo, querida amiga, eles apontam para eventos futuros e também revelam chaves para a compreensão da verdade presente. Quando a lição da escola sabatina ela usa essa expressão, é importante eu destacar que a verdade presente é a verdade mais importante no contexto pelo qual nós estamos inseridos. Por exemplo, qual é o contexto, ou melhor, qual é a verdade presente dos nossos dias? É a volta de Jesus. É nós diariamente alimentar essa esperança em nosso coração e, de contrapartida, compartilhar esta verdade presente, ou seja, a volta de Jesus para outras pessoas. Um exemplo bíblico, nos tempos de Noé, qual era a verdade presente? Era que iria ser construída uma arca e eles tinham que entrar naquela arca e iria acontecer uma destruição global da terra. E apenas aqueles que fossem fiéis e atendessem o chamado de Deus iriam entrar na arca e ali iria representar então a salvação. E assim, ao longo da Bíblia, sempre teve uma verdade presente. Essa verdade presente ela foi sendo compartilhada ao longo dos nossos primeiros pais e até hoje essa verdade presente ela é compartilhada com várias pessoas. Então a verdade presente, basicamente, ela tem essa conotação. Agora, muitos desses relatos, eles são figuras proféticas dos eventos finais. Por quê? Porque ajudam a entender melhor as profecias, como, por exemplo, de Daniel e Apocalipse. O livro de Daniel, como a gente já estudou em alguns estudos atrás, ele tem muitas perguntas. E o livro do Apocalipse tem muitas revelações. Ou seja, eles são livros que eles se completam. O livro de Daniel, ele começa e o livro do Apocalipse ele termina. O livro de Daniel fecha,
ou seja, sela o livro, como está lá em capítulo 12 de Daniel, e o livro de Apocalipse, capítulo 1, já começa dizendo que ali é a revelação, ou seja, algo que vai ser revelado, porém, algo que vai ser revelado sobre ali a direção de Jesus Cristo. A lição ainda aborda que Deus ele respeita a liberdade humana, mas guia os eventos finais. Deus lá do Éden, através de Adão e Eva, Deus sempre respeitou, podemos dizer assim, o livre arbítrio das pessoas. E até hoje não é diferente. Porém, dentro dessa linha de eventos finais, os acontecimentos, independente da minha escolha, independente da tua escolha, os eventos eles vão seguir acontecendo. Eles vão acontecer independente da minha escolha a favor de estar ao lado de Deus ou não. Um outro detalhe importante que a lição destaca é que Deus ele revelou esses eventos de forma profética. Por isso que é muito importante nós estudarmos a palavra de Deus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem esse conceito de estudo que é o conceito histórico profético, ou seja, analisa uma linha histórica, literal, de contrapartida, alinhado a esse método de estudo, também tem um método profético. Por isso que é fundamental a gente alinhar esses dois conceitos para que possamos ter um bom entendimento da Bíblia como um todo, e principalmente os livros proféticos. A lição ainda aborda que alguns relatos são tipos evidentes dos últimos dias. Exemplo, Sodoma e Gomorra, dilúvio, ou seja, eventos que aconteceram e que muitos não acreditaram naquele momento, naquele cenário. E da mesma forma hoje, no nosso século, muitas e muitas pessoas não creem que Jesus Cristo vai voltar, não creem que eventos finais irão acontecer. Por isso que é muito importante nós alertarmos, né, essas pessoas, né? Nós temos pessoas que possam levar, então, essas informações bíblicas para essas pessoas. Um detalhe importante que a lição de destaque é que outros exigem estudo mais profundo para compreender suas lições. Então, é fundamental a gente não apenas ler a Bíblia, não apenas ler as profecias, mas a gente se aprofundar. Quando eu falo em se aprofundar, eu digo estudar propriamente dito aquilo que a Bíblia está nos relatando. Então, a proposta é estudar histórias bíblicas importantes e o objetivo é entender eventos escatológicos, ou seja, segunda vinda de Cristo, o juízo investigativo, a crise final e outros temas, como está descrito aqui na lição da Escola Sabatina de hoje, nessa parte introdutória de sábado. Um outro ponto é que Cristo será o centro de todo estudo. Não existe estudo sem ter Cristo como centro. Por quê? Porque tudo vai levar a Ele. Porque tudo faz sentido quando Ele é o centro. Não existe estudo sem ter Jesus Cristo como centro, como ter Ele ou não ter Ele como referência. Então, Cristo sempre deve estar presente nos nossos estudos. Por quê? Porque Ele é o fundamento e o fim de toda a compreensão profética, como diz a lição da Escola Sabatina de hoje. Eu quero finalizar com alguns relatos bíblicos que prefiguram os eventos finais. Por exemplo, o dilúvio, lá em Gênesis capítulo 6, capítulo 6, capítulo 6 até o capítulo 9. A destruição de Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 18 e 19. Podemos também analisar como um relato que prefigura os eventos finais, como a libertação do Egito, lá no livro de Êxodo, a própria queda de Babilônia, em Daniel capítulo 5 e Apocalipse capítulo 8 também é um relato que prefigura os eventos finais.
E é interessante a gente fazer a seguinte pergunta: por que que Deus usa essas histórias? Por quê? Para ensinar verdades espirituais, ou seja, ilustrar eventos proféticos futuros, eventos que aconteceram, a Bíblia relata, mas que irão acontecer nos eventos finais, obviamente com outras circunstâncias, com outras características, mas eventos que vão acontecer. Um outro detalhe, por que que Deus usa essas histórias, é para que possa, de certa forma, chamar o seu povo a duas coisas. A primeira é a vigilância e a segunda ao arrependimento. E ainda eu vou agregar uma terceira, que é a mudança em resposta a esse arrependimento. Agora, uma outra pergunta: qual é o papel de Cristo nesse estudo, né? Já que a gente entendeu que Cristo ele deve ser uma referência central e ele deve ser o centro de todo estudo bíblico. Por quê? Primeiro, ele é o centro de todas as profecias. A própria Bíblia, lá em João capítulo 5, verso 39, meu caro professor e minha querida professora, diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus, ou seja, todas as escrituras apontam para ele. E repito, Cristo, ele é o fundamento e o objetivo de toda a compreensão profética. Eu quero finalizar com algumas lições. A primeira é que a história se repete em princípios espirituais e também morais. Assim como nos dias de Noé, querido amigo e querida amiga, e também nos dias de Ló, há hoje, por exemplo, indiferença espiritual e também moralidade decadente. Com certeza, isso está acontecendo nos nossos dias. Uma outra lição: Deus sempre dá advertência antes do juízo. Então, a gente abordou, nessa parte introdutória de sábado, alguns exemplos, e certamente a gente vai abordar ao longo da semana, que Deus, ele adverte antes do juízo. Nenhuma pessoa ela vai poder se queixar, vai poder reclamar de que não teve oportunidade. O evangelho eterno, ele está proclamado antes que o tempo, ou seja, ou melhor, né? O evangelho eterno, ele está sendo, né? Ele está sendo proclamado antes que o fim chegue, como está descrito em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12. Um outro detalhe que eu queria também compartilhar com vocês, querido amigo, querida amiga, é que a salvação ela é pessoal. Por quê? Porque nem todos que estavam em Sodoma foram salvos, e nem todos ouviram Noé. Então a gente vê aqui duas contrapartidas. A primeira é que nem todos foram salvos, mas não foi por falta de oportunidade, não foi por falta de advertência. Por quê? Porque eles tiveram oportunidade, mas eles não aceitaram aquilo que Noé, através de Deus, usando Noé como instrumento, eles não escutaram a advertência divina. A advertência divina aqui, esse contexto, ela foi feita através de Noé. E Noé, então, ele fez a sua parte. Noé, ele teve fé, além de construir a arca, mas ele foi obediente ao seu chamado. Porém, nos nossos dias, infelizmente, nem todas as pessoas vão aceitar. Porém, nós temos que fazer a nossa parte. Noé fez a parte dele. Noé teve 120 anos onde ele proclamou essa mensagem de advertência. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter, talvez a gente não tenha 120 anos, assim como Noé teve, mas talvez o tempo que nós estivermos, ou o tempo de vida que nós temos, é um tempo de oportunidade para advertirmos outras pessoas sobre a advertência de Deus. Um outro ponto é que a intercessão, ela é essencial. Por quê? Aí coloca o exemplo de Abraão. Abraão intercedeu por Sodoma e devemos interceder por nossa geração. E outro ponto é que Cristo é o centro da esperança profética. Assim como não existe profecia sem Cristo,
Assim como não existe profecia sem esperança, então é importante que nós então somamos a esperança com Cristo, porque Ele é nossa esperança. E todos os estudos proféticos, eles devem nos aproximar de Jesus Cristo. Eu quero finalizar com uma citação do livro O Grande Conflito, na página 623, Ellen White, inspirada por Deus, diz que agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está fazendo expiação por nós, devemos procurar nos tornar perfeitos em Cristo. Então, que nós possamos meditar sobre tudo aquilo que nós estudamos aqui através desse resumo, nessa parte introdutória de sábado, e boa parte de tudo aquilo que nós falamos aqui vai ser analisado ao longo da semana. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e que Deus abençoe também os teus estudos através dos resumos aqui no canal Escola da Esperança.